A regulamentação da chamada regra de ouro, que impede a emissão de títulos públicos para cobrir despesas do dia a dia, está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. Ela é um dos itens de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece regras para o controle das despesas. Esta edição do Câmara Debate tenta se aprofundar um pouco no assunto. Nossos convidados são o relator do projeto na CCJ, deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, e o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Vou começar com o senhor, que é o relator. Queria que o senhor explicasse uma linguagem mais simples, porque nem todo mundo entende de economia e de orçamento público. O que é essa regra de ouro, por que ela é tão importante e como é que estão as discussões na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, a regra de ouro é importante porque ela faz parte dessas medidas saneantes do Estado, de medidas que impõem responsabilidade ao gestor de plantão. Então, assim como foi em um tempo passado a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro chega como uma dessas medidas que visa também blindar a estrutura do Estado para que ele possa efetivamente ter planejamento e agir com eficácia, para aquela população que mais precisa dos serviços básicos do Estado. Termina que algumas distorções ocorreram no Estado e gerou essa macrocefalia, o Estado olhando para o seu umbigo. Então, medidas como essa fazem com que o Estado se estruture de tal forma que ele possa atender às suas necessidades básicas e cumprir a sua finalidade perante a sociedade. Deputado Mauro Benevides, essa regra de ouro ela está na Constituição Federal, não é? E ela impede, como eu disse na abertura, que se venda títulos públicos para pagar essas despesas. Por que isso? Por que essa restrição? Bom, vamos explicar para que o nosso telespectador possa compreender na sua extensão. No orçamento público, que é regido pela Lei 4.320, de 64 ainda, você tem as despesas correntes, que é pessoal e o custeio da máquina. Eu estou falando de custeio da máquina, a energia, o aluguel do carro, o combustível, o papel e assim por diante. E temos as despesas de capital, que é o investimento, a inversão financeira e a amortização da dívida pública. Quando um governo, seja ele federal, até mesmo estadual ou municipal, quando ele se endivida para poder pagar não mais a despesa de capital, que é o que acresce, o que contribui para o crescimento econômico, e passa a se endividar para pagar pessoal e despesa corrente, nós estamos vivendo o pior dos mundos. É um governo que se demonstra altamente ineficiente, nocivo para a população brasileira, até porque ele acaba perdendo, inclusive, capacidade de investimento. Então, regra de ouro significa impedir que o governo federal venda títulos da dívida pública, ou seja, aumente o seu endividamento, para poder pagar as despesas correntes, que eu falei, pessoal e custeio. Eu compreendo, e hoje há um impedimento para isso, mas a mesma Constituição libera, quando isso ocorre, o governo enviar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar, confirmando que créditos adicionais, créditos suplementares são esses, para poder compor o tamanho da sua despesa. Na minha visão, eu vou discordar um pouco aqui do deputado João Roma, que é o seguinte: eu compreendo o esforço impressionante do nosso colega, deputado Pedro Paulo, que é muito importante para o ajuste das contas públicas, mas mexer em regra de ouro agora, eu acho que é totalmente inoportuno. Por quê? O teto do gasto, que o governo veio para controlar a despesa do governo, não está controlando nada. Quais são as duas maiores despesas do governo federal? Pessoal e previdência. Então, essas despesas aqui, na realidade, estão crescendo fora demais. As demais despesas obrigatórias, elas não estão crescendo, elas estão diminuindo. Portanto, quando o telespectador escutar que as despesas obrigatórias aumentam muito, leia-se pessoal e previdência. E como é que o Brasil está cumprindo o teto do gasto? Pelo absurdo de que você aumenta a despesa corrente, vai lá no investimento, que é a despesa de capital, e corta. O governo federal já chegou a investir 114 bilhões de reais de investimento. A previsão de 2020 é de 19 bilhões. Portanto, o teto do gasto é a que nós fizemos no meu estado do Ceará. Eu venho como secretário da Fazenda há 12 anos e lá nós temos um teto do gasto que diz o seguinte: controlar a despesa primária corrente. Ou seja, investimento fica fora. Eu restringo o crescimento de pessoal e previdência, porque se crescer, tudo que está previsto aqui de sanção
será aplicada imediatamente. Se o governo federal tivesse feito isso, desde 2017, esses gatilhos já estariam sendo implementados. Deputado João Roma, como é que está a discussão desse assunto lá na CCJ? Eu sei que ele não é consensual e está sendo discutido há muitos anos. Em cada governo se põe essa regra de ouro na berlinda. Não é? Complementando até o que o deputado Mauro Benevides Filho falou, são duas coisas. Um é o mérito dessa questão, não é? E outra coisa é a sua oportunidade. Mesmo que num momento específico, né, se vivem algumas circunstâncias do Estado brasileiro, eu acho que nós temos sim que buscar a oportunidade de tentar avançar nessa legislação. Então, acho que são medidas importantes, são medidas sim saneantes do Estado brasileiro, isso fortalece para que o Estado possa cumprir seus papéis e esses avanços são sim medidas que visam dar um arcabouço, certo, de maior conforto para o cidadão brasileiro, porque muitas vezes esse mesmo Estado entra em colapso, onde ele deixa de cumprir suas obrigações com aquele que mais precisa. Então, nós precisamos ter essa visão de forma ampla, não é exatamente a questão do momento A, B ou C, ou seja, se nesse dia ou nesse ano, mas que essa legislação já esteja preparada, porque isso é também um avanço que visa dar lastro, né, estruturar o Estado para que ele possa, assim, caminhar com as próprias pernas. Você não pode estar gastando além do que você consegue, né, de forma sadia, fazer gerir com essas contas públicas. Então, é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, ter esses avanços estruturados dentro do Estado brasileiro. Repito o que eu tenho dito na CCJ, isso não faz parte de mudança de governo, faz sim mudança da estrutura do Estado brasileiro. Atinge aqui os entes federativos, estados, municípios e governo federal. Então, nós temos que buscar isso de uma forma mais ampla, independente do governo de plantão. Eu acho que é uma oportunidade da Câmara dos Deputados agir sobre esse tema. Além disso, o ministro Paulo Guedes está trazendo também outros apontamentos, ou seja, ampliando, assim como comentou o deputado Mauro Benevides Filho, ampliando essas outras medidas através de uma medida que vai tramitar pelo Senado, mas eu vejo, assim como também comentou na semana passada o presidente Rodrigo Maia, que são medidas complementares, que uma não exclui o êxito da outra. Deputado Mauro, muitos governos já tentaram flexibilizar essa regra de ouro, né? A gente teve governos recentes aí que tentaram usar essa ferramenta. O senhor, como foi secretário de Fazenda Estadual, que outras medidas saneadoras poderiam substituir essa ferramenta para poder controlar essas despesas? Vamos para o lado da receita. Por exemplo, eu compreendo, é muito importante o que está colocado aqui na PEC, mas não precisa estar em emenda constitucional. Cortar 10% dos incentivos fiscais. Então, mais uma vez, não é querendo vangloriar aqui, nós cortamos 10% de todos os incentivos fiscais do Estado do Ceará. Eu não preciso estar em PEC para poder exigir esse tipo de questão. Nós estivemos com o Ministério da Economia, estivemos com o ministro Paulo Guedes. O governo desonera hoje aproximadamente 340 bilhões de reais. O salmão paga 0 de PIS/COFINS. O filé mignon, que está na cesta básica, paga 0 de PIS/COFINS. O queijo suíço paga 0 de PIS/COFINS. Será possível que eu preciso colocar numa emenda constitucional uma medida para fazer esse tipo de ajuste? Então, eu acho que nós temos caminhos muito mais fáceis. Eu acho que o Congresso Nacional está muito acostumado a fazer mudanças na Constituição. Os países pelo mundo afora preservam a sua Constituição quando alterações são altamente necessárias. E aí, o que eu acho, deputado João Roma, com todo o esforço, e é importante nós discutirmos isso, eu acho que o governo federal está desajustado, dos 27 estados, 21 estão também totalmente desregrados no seu processo de controle de despesa, mas tem medidas que são meramente gerenciais. Aumentar de 11 para 14, como fez a reforma da Previdência agora. Em 2016, 4 estados já tinham aumentado de 11 para 14. Hoje são 11. A PEC da Previdência não vai estender para estados e municípios. Infelizmente, foi retirado da Câmara. Então, eu acho que controles em emenda constitucional, tudo bem, isso gera um compromisso maior, mas eu acho que está faltando também um aprimoramento no modelo de gestão. E, além disso, para terminar, nós temos muitas regras, deputado João Roma, para controlar a despesa primária. Então, tem a 4.320, que rega o orçamento, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem o teto do gasto, que não está controlando nada. O teto do gasto, o brasileiro e a brasileira precisa ter ciência que ele não está controlando nada. A despesa obrigatória continua subindo
e ele só cumpre o teto porque ele está cortando investimento. Portanto, não tem nenhuma despesa obrigatória, que as duas maiores, que pessoal e previdência, que estejam controladas. Nenhuma. Só para a gente deixar isso claro. Mas, enfim, há muito controle para a despesa primária e não há nenhum controle para a despesa financeira. O Brasil gasta aí 360 bilhões, e é porque a Selic caiu muito, já chegou a 430 bilhões, e não há nenhum regramento para isso. Então precisamos olhar, portanto, o problema brasileiro de uma forma ainda mais ampla, mas com certeza muitas das regras que aqui estão são importantes, né, para poder dar esse disciplinamento. Deputado João, o deputado Mauro Benevides falou das despesas obrigatórias. E essa proposta de emenda à Constituição também mexe com elas. Que o que está sendo proposto? Mas eu concordo com o deputado Mauro Benevides Filho que existem tanto medidas gerenciais que podem ser adotadas e, por outro lado, é importante ter um norteamento, porque existem estados que fazem o seu dever de casa, outros nem tanto. E nós precisamos, sim, de alguma maneira, estar norteando, né, essa caminhada por um estado saudável que possa cumprir suas obrigações perante a sociedade. E, por outro lado, eu também concordo com ele, onde nós precisamos avançar ainda mais nessas despesas correntes, né? Então, eu acredito que as medidas trazidas pelo ministro Paulo Guedes ao Senado Federal visam justamente complementar essa matéria. Nós estamos aqui analisando um projeto de lei de autoria do deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, que eu considero que são avanços constitucionais e que tem, sim, pertinência no momento. Mas isso não exclui tanto medidas gerenciais, do que eu convido totalmente com o deputado Mauro Benevides, como também com outros aprimoramentos para que o Estado seja, sim, né, obrigado a cumprir suas obrigações, a fazer o seu dever de casa. Se um cidadão assim o faz na sua residência, sem gastar mais do que recebe, tendo prudência nos seus limites de endividamento, o Estado brasileiro muito mais precisa cumprir suas obrigações. Então são esses avanços que eu acho que visam nortear, como eu falei, o Estado brasileiro, não o governo de plantão. Esses dois pontos que o deputado João Roma brilhantemente colocou, tem uma medida aqui que eu acho muito relevante, o deputado Pedro Paulo, e fazer justiça a essa visão. Lá ele diz que qualquer concessão para incentivo tributário, creditício e financeiro tem que ser por lei. Porque hoje tem muito Estado dando benefício por decreto, ou por portaria, o que quer que seja. Ou seja, isso sim é uma matéria, é um avanço muito grande que ele está colocando aqui dessa maneira, e era importante que a gente registrasse aqui. Agora, a despesa do governo federal, e o Brasil continua com déficit primário, mesmo com tudo isso que está acontecendo, essas tentativas de controles, mesmo com o teto do gasto sendo alcançado, apesar da despesa corrente aumentando, mas a dívida pública não está diminuindo. Ou seja, o Brasil cresce a sua dívida, a relação dívida pública-PIB continua aumentando. Nós vamos chegar a 80% da relação dívida-PIB em 2019, não é daqui a 5 anos, é agora. Portanto, precisamos ter outras medidas, porque só essas de controle de despesa primária não estão surtindo efeito, e o investimento privado, ele só vem para um país, exatamente, com confiança de que, deputado João Roma, que não vai ter possibilidade de default, que o governo seja capaz de honrar seus compromissos, e o Brasil está em nítido processo de expansão do seu endividamento. Então, um fundo de pensão que quer aplicar aqui não vem, um investidor privado de grande monta também não vem, o investidor privado brasileiro, que acompanha de perto a nossa economia, também fica preocupado em fazer aportes mais significativos. Portanto, temos que ter também um acompanhamento da dívida pública e examinar o que é que efetivamente está acontecendo no nosso país. Agora, deputado, essa proposta de emenda à Constituição, além da regra de ouro, além da questão das despesas obrigatórias, ela também dá várias sugestões em relação ao controle de despesas. E eu já vi manifestações de parlamentares da oposição falando que, mais uma vez, é o trabalhador que pode ser sacrificado, porque tem a questão de possibilidade de aumentar a alíquota previdenciária, possibilidade de diminuir jornada de trabalho, diminuindo o salário, e outras sugestões, né, outras implicações aí para poder controlar as despesas. Como é que vocês estão discutindo isso na CCJ? Olha, em relação a essa parte da PEC? Primeiro, eu não sou daqueles que acham que a burocracia é o inimigo do Brasil. Pelo contrário, eu acho que a burocracia veio para trazer método, sistema para
a nossa administração, da transparência aos processos. Os servidores públicos têm uma grande contribuição no desenvolvimento do Brasil, mas é nítido que o Estado brasileiro criou uma macrocefalia tal que o Estado fica trabalhando para si. Então, nós precisamos, ao observar, quando se comenta o trabalhador, que existe um universo de pessoas muito grande no Brasil que essas sim estão desassistidas pela ausência de serviço do Estado, pela própria ausência do Estado. Também. Nós que somos da região Nordeste sabemos muito bem do que se trata, que há uma inexistência muitas vezes de ação do Estado, uma omissão perante populações mais vulneráveis. Então é para justamente essa população muito mais carente, que realmente precisa da ação do Estado, que nós precisamos sim ter sensibilidade e agir, né, de forma muito clara, como muito bem falou o deputado Mauro Benevides Filho, quem vai resolver inclusive o problema de emprego do Brasil não é mais o poder público. São justamente, ou seja, a nossa economia voltar a crescer e isso que vai gerar emprego. E para isso só é necessário segurança jurídica e que o Estado apresente o seu dever de casa feito. Porque se ele não der sinais de solvência futura, ele pode muito bem estar boicotando esses investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Brasil. Quando a gente analisa o gasto com o servidor, que para a União não é o problema. O problema da União, ele tem outras coisas mais envolvidas, inclusive a sua dívida pública. Nos estados, não. Estados e municípios, gasto com pessoal, eles apresentam um percentual muito significativo. E o servidor precisa entender, eu sou servidor federal, com muito orgulho, sou professor da Universidade Federal do Ceará. Folha, ela cresce por 3 razões. Cresce porque você faz a ascensão funcional, cresce porque você aumenta o tamanho, o efetivo, o número de servidores, e ela aumenta pelos aumentos salariais. Você não pode, num momento de retração econômica, você ser capaz de produzir os 3 efeitos simultaneamente. Então, quem não faz esse acompanhamento com certo rigor, acaba cedendo a aumentos significativos e mais grave. Eles continuam, os estados brasileiros, a União fazia isso até 2012, depois parou, arranjando regras de comprovar o gasto pessoal naquilo que é obrigatório da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles enganam o relatório. Ele tira o gasto de servidor, que é com o imposto de renda, eles tiram. O déficit da Previdência também é retirado do gasto de servidor. Aí eu tenho dito muito aos colegas, falava muito meus colegas secretários, você pode até enganar o relatório, mas você não engana o caixa. No final do mês você tem que pagar. Sim. Então, o servidor, eu tenho conversado, debatido muito com eles, mas essa compreensão de fazer as 3 coisas simultaneamente, hoje já estamos no limite. E isso precisa ser bem acompanhado e bem trabalhado, inclusive no processo de diálogo, para que isso não seja uma coisa imposta de cima para baixo. Deputado Mauro, o senhor falou de Estado, você queria falar alguma coisa? Queria complementar o que o deputado Mauro Benevides falou, que de fato é muito nítido isso Brasil afora, né? Nós temos uma federação composta por muitos gestores e diferentes compreensões do Estado. Isso mostra muitas vezes uma diferença, né, por dever de casa feito. Você pega com nitidez, você, por exemplo, ele comentou o dever de casa que ele fez no estado do Ceará. Eu posso citar aqui, por exemplo, o exemplo do prefeito Assemineto na cidade do Salvador, que pegou uma prefeitura falida e hoje é uma prefeitura que tem recursos, inclusive, para investimento, ficando hoje no 1º grau da FIJAN sobre a administração pública e seus indicadores. Então, eu acho que é necessário que a gente consiga nortear, certo? Para que a boa administração pública siga com muita responsabilidade e, inclusive, limpando da pauta algumas pressões, inclusive, e alguns atos, muitas vezes até imbuídos de um certo populismo transitório, especialmente em final de mandato, muitas vezes, que gera justamente a inviabilização, certo, daquele ente federativo nas administrações vindouras. Agora, vocês falaram muito em estados, né? Assim, você tem essa experiência. A União, porque é o seguinte, o gasto pessoal da União, como proporção do PIB, está ali 4,1%, 4,2% do PIB. Então, não é tão absurdo esse gasto. E também precisamos... O peso é maior. Sem sombra de dúvida. Inclusive crescente. Não só é maior, mas como é crescente. E não tem regra de ouro para os estados, Não existe regra de ouro, mas os estados também, eles só se endividam hoje, desde a Lei 9496 de 97, quando a União absorveu o endividamento dos estados para poder os estados pagarem uma taxa de juro menor, os estados perderam a capacidade de ir no mercado financeiro e lançar títulos da dívida pública. Portanto, já há um certo controle que o governo federal faz em relação a essa questão. Mas o que eu acho importante também
os gestores tomarem compreensão de que ele só terá capacidade de investir se ele fizer esse ajuste. Porque ajuste fiscal ele não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal, correto, não é isso, deputado João? Isso, é ele dotar o Estado de condições de atender às demandas da população. É melhorar o atendimento de saúde, é expandir a questão educacional, e eu me orgulho do meu Estado, das 100 melhores escolas de ensino fundamental, 82 hoje estão localizadas no estado do Ceará. Então, essa capacidade de investimento é o que realmente determina o papel do setor público, porque ele não pode viver para dentro do custeio do pessoal, mas sim ter dinheiro para investir. E você mede ajuste fiscal, tem 1000 regras, mas a melhor regra que tem é você ir lá no investimento e ver como proporção da sua receita que você terá uma aferição como anda esse Estado. E também causa esse efeito de atrair o investidor também, mesmo nos estados também. Não só transparecer nessa credibilidade daquele ente, mas especialmente, como muito bem também falou o deputado Mauro Benevides Filho, a capacidade do Estado de investir. O Estado ele serve justamente para atingir justamente essas populações mais carentes. Então, quando o Estado perde essa capacidade, eu não digo só, por exemplo, em serviços, que é uma forma de investimento como educação e saúde, por exemplo, mas também fazer o seu investimento é a verdadeira maneira de se fazer o desenvolvimento regional. É quando o Estado tem essa capacidade de investir, porque o Estado chega onde muitas vezes o privado não chega. Então, quando o Estado perde essa capacidade, a nossa sociedade é que paga isso um grande preço. E o deputado João Roma, mais uma vez, de maneira brilhante, quando ataca essa questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, eu vejo preocupação, por exemplo, com a emenda da reforma tributária 45 aqui da Câmara, que ao instituir o princípio de destino, Cláudio, acaba com a política de incentivo fiscal. Então, tudo bem, você acaba, mas tem que ter um instrumento alternativo para que o Norte, o Nordeste, o próprio Centro-Oeste possa trabalhar para desconcentrar o processo industrial brasileiro, que hoje está centrado no Sul e Sudeste. E completando o que o deputado diz, por outro lado, nós temos que realmente revisitar a ferramenta brasileira de desenvolvimento regional, que nas últimas 5 décadas se utilizou o quê? Justamente a isenção fiscal, ferramentas onde você transfere basicamente para o privado, certo? Um fomento de desenvolvimento. E eu acho que está na hora do Estado brasileiro realmente fazer o seu dever de casa, constituir em orçamento o que é que significa essas ferramentas de desenvolvimento regional para que ele possa sim, certo, atuar de maneira consistente para que isso se agregue ao desenvolvimento das regiões mais sofridas do Brasil. Eu estou... Rapidinho para terminar. Não, só para dizer que eu estou conversando com o meu partido, o PDT, para apresentar uma emenda constitucional, também para o controle só desta feita da despesa corrente, trocar o teto do gasto, que hoje fala controlar a despesa primária. Eu vou apresentar uma emenda constitucional para fazer a despesa primária corrente, para impedir que a válvula de escape do governo federal seja um investimento. O Brasil está parando. Taxa de crescimento do produto interno bruto hoje é 0,8, 0,9. E isso, quando o investimento público acontece, o investimento privado também vem. Ok, deputados, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Debate. Eu desejo sucesso nessas discussões lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu que agradeço e, sem dúvida nenhuma, está provado que a Câmara dos Deputados dessa legislatura ganhou um excelente especialista nas finanças públicas e certamente vai poder abrilhantar ainda mais o trabalho realizado por essa casa. Tenho aprendido muito com o deputado João Roma, mas era importante também, né, João, a gente ressaltar o papel do presidente Rodrigo Maia, que tem sido também uma figura proeminente nesse processo de recomposição. Valer, tem crescido, né, o papel do parlamento. Ok. A gente conversou com os deputados Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, e João Roma, do Republicanos da Bahia, sobre a regulamentação da chamada regra de ouro, que afeta o controle das despesas do governo. Obrigado pela sua audiência, eu sou Cláudio Ferreira e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Até o próximo programa.